Por favor, finja ser meu pai só desta vez. Ninguém naquela manhã de inverno em Lisboa imaginava que uma simples frase, sussurrada com a voz frágil de uma criança, seria capaz de ferir um homem poderoso mais profundamente do que qualquer derrota nos negócios. O céu estava coberto de nuvens pesadas e o vento que soprava pelas ruas estreitas do bairro antigo parecia carregar histórias não contadas, desilusões, começos e fins. E foi nesse cenário, entre o perfume amargo de café vindo das pastelarias e o murmúrio distante dos elétricos, que o destino de duas vidas distintas começou secretamente a entrelaçar-se. Isabela Duarte caminhava devagar, abraçando o casaco gasto que mal aquecia os ombros finos. Tinha apenas 10 anos, mas os olhos, grandes, castanhos, silenciosos, carregavam um cansaço que não pertencia à infância. Aprendera cedo que o mundo não era gentil, que perguntas inocentes podiam causar lágrimas, que a fome sabia esperar e que o medo dormia ao lado. Ao longe, a cidade despertava em pressa, enquanto ela seguia sem destino, observando vitrinas que refletiam um rosto pequeno, invisível aos olhos alheios. Queria fugir, mas não tinha para onde. Queria chorar, mas as lágrimas haviam secado depois de tantas noites acordada ao ouvir a tosse da mãe. Helena, sua mãe, trabalhava à noite como funcionária de limpeza num prédio de escritórios. Nenhum diploma, nenhum sobrenome importante, apenas mãos calejadas e um coração que pulsava por amor à filha. Nas últimas semanas, no entanto, Helena tossia sangue escondido e desmaiava por fraqueza. Isabela notava, embora a mãe insistisse: "É apenas cansaço, meu anjo. Amanhã estarei melhor." Mas havia algo diferente no modo como ela beijava a testa da menina, mais demorado, como se quisesse guardar aquele instante na eternidade. Naquele dia específico, Isabela decidiu não ir à escola. Havia um peso dentro dela, um pressentimento inexplicável. Sentia que estava prestes a perder algo demasiado grande, algo que nenhuma criança deveria perder: uma mãe, um lar, um lugar no mundo. E foi então, sentada num banco de praça com os sapatos molhados pela geada, que viu pela primeira vez o homem que mudaria tudo. Eduardo Monteiro desceu de um automóvel preto com motorista à porta de um hotel de luxo. Os passos firmes, o rosto imperturbável, o relógio suíço brilhando no pulso. Um nome conhecido: empresário, investidor, presidente de um conglomerado. Para muitos, um símbolo de sucesso. Para outros, um homem frio que trocava princípios por lucros. Eduardo nunca sorria em público. As pessoas diziam que ele havia esquecido como. Trajava um terno cinza escuro, impecável como se feito de silêncio, e caminhava sem olhar para os lados, como alguém que acreditava não dever nada ao mundo. Foi apenas um segundo, talvez menos, mas Isabela sentiu algo estranho ao vê-lo. Não era medo. Era como se ela soubesse, de um modo que ninguém poderia explicar, que aquele homem carregava um vazio que nem os milhões podiam preencher. Ele passou sem notar a menina, mas o coração dela, sem razão lógica, murmurou algo que a fez deixar o banco e segui-lo com os olhos. Por que alguém tão forte parecia ao mesmo tempo tão quebrado? Enquanto isso, do outro lado da rua, observava Ricardo Valença. Um homem corpulento, tatuado, dono de uma arrogância suja, conhecido por expulsar sem piedade quem cruzasse o seu caminho. Ele conhecia Helena, já a tinha ameaçado por estar ocupando ilegalmente um quarto abandonado num prédio velho que Ricardo controlava. "Tem 2 semanas", ele havia dito, "ou sumam ou eu as faço desaparecer." Isabela nunca esqueceu o olhar sombrio que ele lançou à mãe. Essa vida de medo, de silêncio, de implorar migalhas, começava a apertar algo dentro da menina. Uma pergunta surgia em seus pensamentos todas as noites: por que eu não tenho um pai? Não um herói, não um milionário, apenas alguém que a defendesse, alguém que dissesse as palavras que eu nunca ouvira: "Eu estou aqui." Mas seu pai nunca existiu, apenas um nome nunca mencionado. Foi então que tudo aconteceu. Eduardo, ao entrar no hotel, foi interrompido por um repórter curioso que tentou arrancar declarações sobre uma demissão em massa numa das fábricas da empresa. Ele ignorou, mas a insistência do jornalista provocou murmúrios.
Alguns transeuntes pararam, comentaram. Eduardo franziu o seno, irritado. O corpo de segurança se aproximou. Isabela observava, sem entender muito de jornais, mas entendia de solidão. E naquele momento viu uma rachadura quase invisível no homem distante. Um breve lampejo de exaustão nos olhos dele, como alguém que suportava um peso invisível. Algo dentro dela, talvez loucura, desespero ou fé, deu um passo à frente antes que o medo pudesse pará-la. Ela correu. As pessoas perguntariam por anos como uma criança ousou atravessar entre seguranças e jornalistas. Mas ninguém sabia que era mais fácil para ela enfrentar homens adultos do que enfrentar outra madrugada ouvindo a mãe tossir. A menina parou diante de Eduardo. O vento soprou, levantando mechas do seu cabelo escuro. Os guardas tentaram impedi-la, mas então veio a frase. Por favor, finja ser meu pai só desta vez. Silêncio. Não houve choro nem grito, apenas a voz fina, trêmula, carregada de algo impossível de definir. Eduardo ficou imóvel, como se o tempo tivesse se partido em dois. A frase viajou como uma lâmina através do espaço, rasgando tudo o que era superficial. Alguns riram confusos, outros olharam com pena. Mas ninguém, nem mesmo ele, entendeu de imediato o significado daquelas palavras. O olhar de Isabela, então, explicou o que a boca não disse. Eu só quero alguém que fique. Eduardo sentiu uma vertigem. Por um instante, viu outro rosto, uma menina que existira no passado, um nome que não ousava pronunciar. E antes que pudesse reagir, algo que não planejava aconteceu. Seus olhos, sempre secos, começaram a arder. E foi assim que começou. Não com contratos, nem escândalos, nem discursos, mas como um pedido simples, brutal e irrecusável. Seja meu pai só por um momento. O homem milionário, sem saber, estava prestes a enfrentar a única batalha que nunca venceu, a batalha contra seu coração. Durante alguns segundos, ninguém ousava se mover. O murmúrio em volta do hotel transformou-se num silêncio de espanto, como se a cidade inteira tivesse prendido a respiração. Os seguranças de Eduardo Monteiro olharam confusos, esperando uma ordem. O repórter que o havia abordado instantes antes manteve a câmera apontada, mas sua expressão endurecida deu lugar a uma perplexidade sincera. Não era mais sobre demissões, lucros ou escândalos corporativos. Era sobre uma menina, uma frase, um implorar que feria qualquer armadura humana. Eduardo permaneceu imóvel, olhos fixos na criança diante dele, como se aquilo que acabara de ouvir fosse uma língua esquecida. O coração acelerou de um modo que ele não reconhecia. Não era medo, nem ira. Era algo mais antigo, mais profundo, quase enterrado sobre anos de sucesso silencioso. Lembrou-se de um dia distante, de uma porta fechando-se atrás dele e de um choro infantil que preferira esquecer. Mas o choro nunca esquecera dele. Quem é o responsável por esta criança? Murmurou um dos seguranças, aproximando-se. Mas Isabela não se mexeu, tinha os punhos cerrados e o olhar fixo, como alguém que já decidiu perder tudo antes de desistir. Eduardo abriu a boca para dizer algo, talvez para afastá-la com frieza, como sempre fizera com qualquer imprevisto, mas a voz não saiu. Havia uma barreira invisível entre o que ele queria aparentar e o que seu corpo começava a atrair. Menina, tentou dizer, mas sua voz falhou. A última vez que isso acontecera, ele ainda tinha 20 e poucos anos. As pessoas em volta começaram a murmurar. Ela disse pai? Mas ele não tem filhos, tem? Será montagem? Uma farsa para a imprensa? Olhem os olhos dela, isso não é fingimento. A dignidade frágil de Isabela mantinha todos em silêncio. Ela não estendeu a mão, não chorou alto, apenas esperou, com a pele arrepiada pelo vento, que aquele homem entendesse o que ninguém mais parecia ouvir. Não é dinheiro, é presença. Eduardo respirou fundo. Parte dele, instintivamente, procurou a racionalidade. Talvez ela fosse órfã, talvez um truque para a atenção, talvez... Mas nada disso explicava a vertigem súbita quando ele encontrou os olhos dela. Olhos que pediam algo tão elementar quanto cruel. Fique, apenas fique. Quem é sua mãe? Perguntou ele, finalmente, num tom mais baixo do que pretendia. Ela não está bem. A voz da menina não tremia mais.
Mas ela diz que vai melhorar, só que... Pausou. Ela nunca mais vai sorrir se eu não tiver um pai. Ninguém esperava aquilo, e ninguém, absolutamente ninguém, compreendia que ali, no meio de empresários, jornalistas e seguranças, a verdade mais dolorosa estava sendo dita não aos ouvidos, mas à alma. Eduardo quer que eu a afaste? Insistiu o segurança, tentando restabelecer o controle da situação. Mas antes que o homem pudesse responder, um sussurro estilhaçou o momento. Afastem a criança. Era Ricardo Valença. Ninguém sabia de onde ele surgira, mas sua presença era como um golpe na atmosfera. Alto, tatuado, com um casaco de couro escuro e passos de predador. Os olhos estreitos não demonstravam piedade. Ele não vinha por compaixão, mas por controle. Isabela, saia daí. Sua voz soou como uma ameaça velada. Isabela recuou instintivamente, mas Eduardo não se moveu. Reconheceu imediatamente a postura daquele homem, não um pai, nem tutor, nem amigo, um tirano de esquina, um carrasco sem tribunal. Instinto empresarial? Não, instinto humano, finalmente despertando. Ela não está em perigo, disse Eduardo, encarando Ricardo, como quem faz uma avaliação silenciosa. Não? Ricardo inclinou a cabeça. Uma mendiga atrapalhando seu caminho não é perigo ou vergonha? Escolha o termo. A provocação atingiu Eduardo como um soco, não por orgulho, mas por nojo. Ela não é mendiga, disse ele, palavra por palavra, como se cada sílaba fosse uma pedra. Ricardo riu, um riso sujo, cheio de desprezo. Criança? Todos são crianças até aprenderem a roubar. Essa aí não é diferente. Foi nesse instante que algo mudou para sempre. Isabela, até aqui então silenciosa, deu um passo à frente. Seus olhos, pela primeira vez, incendiaram-se não de tristeza, mas de dignidade. Eu nunca roubei, disse ela, encarando Ricardo, mas você já roubou tudo de nós. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até o vento parou. O repórter baixou a câmera. Pela primeira vez, Eduardo Monteiro sentiu vergonha, não da criança, nem do repórter, mas de si próprio. Porque ele, o homem mais respeitado das finanças, jamais tivera a coragem que aquela menina acabara de mostrar. Ricardo avançou um passo, indignado. Quem você pensa que é, sua? Eduardo interrompeu-o, firme como aço. Acabou. Sua voz não era mais fria nem distante, era definitiva. Ricardo riu de novo, mas havia algo diferente agora. Pela primeira vez, percebeu que estava diante de alguém que não podia intimidar. Muito bem, senhor presidente, murmurou, quase cuspindo a palavra. Ajude-a então, mas lembre-se, quem ajuda um mendigo, morre mendigo. Ele se afastou devagar, como uma sombra que sabe que pode voltar. E voltou o silêncio, mas não era o mesmo silêncio de segundos atrás. Era um silêncio expectante, vivo, algo nascer ali, e Eduardo, sem perceber, estava no centro disso. Ele olhou para Isabela. Onde está sua mãe? A menina piscou, surpresa. Estava prestes a responder quando percebeu algo impossível de esconder. Eduardo estava chorando. Não lágrimas escandalosas, mas a mais rara de todas. Uma lágrima que não cai pelos olhos, mas pelo reconhecimento. A lágrima de um homem que finalmente sente. Eu não sei, disse Isabela, num fio de voz. Eu não sei se consigo voltar para casa sozinha. Eduardo inspirou e fez a pergunta que mudaria não apenas o dia, mas toda a sua vida. Quer que eu a leve até ela? Isabela não sorriu, mas os olhos, aqueles olhos antigos e jovens ao mesmo tempo, responderam. Sim. Sim, como quem aceita não a carona de um carro, mas a chance de existir. E assim, diante de câmeras e testemunhas atônitas, um milionário abriu a porta do seu carro para uma menina invisível ao mundo, sem saber que estava abrindo a porta para o próprio passado que havia jurado esquecer. O interior do carro cheirava couro novo e perfume discreto, um ambiente que contrastava brutalmente com as roupas gastas de Isabela e o frio que ainda impregnava a pele da menina. Assim que a porta se fechou, o ruído da cidade desvaneceu, dando lugar a um silêncio que pesava.
Eduardo Monteiro permaneceu imóvel por alguns segundos, como se tentasse recuperar o domínio que havia escapado por entre seus dedos no instante em que ouvira aquelas palavras: "Finja ser meu pai só desta vez." Havia algo inédito em seu peito. Não era irritação, nem vergonha, era medo, um medo antigo, quase esquecido, retornando sem permissão. Isabela sentou-se à beira do banco, sem encostar completamente as costas, como quem tem receio de pertencer a qualquer espaço. Os olhos, grandes e vigilantes, percorriam discretamente cada detalhe: o painel reluzente, os botões cromados, o silêncio confortável daquele mundo que nunca fora feito para ela. Havia em seu rosto uma espécie de desconfiança humilde, o receio de que tudo aquilo fosse apenas um sonho prestes a se desfazer. "Pode dizer o endereço de sua casa?" perguntou Eduardo finalmente, a voz mais calma do que esperava. Isabela hesitou e, por um breve instante, a coragem que antes a impulsionara desapareceu, substituída por um temor quase infantil. "Eu posso mostrar o caminho", respondeu sem ousar levantar o olhar. O motorista ligou o motor, aguardando instruções. Eduardo fitou a menina através do retrovisor interno. Quis perguntar seu nome, mas algo o impediu. O nome viria. Primeiro precisava compreender. Quem era ela? Por que ele? O carro avançou, deixando para trás o hotel, os fotógrafos, os olhares incrédulos. Mas o que ninguém percebia, nem mesmo os que testemunharam a cena, era que aquela não era uma história sobre caridade, era sobre espelhos. E Eduardo Monteiro, pela primeira vez em muitos anos, estava prestes a se ver refletido, não em vidros blindados ou relatórios de investimentos, mas nos olhos de uma criança. Do lado de fora, Lisboa seguia o seu ritmo: fachadas de azulejos, varandas com roupas penduradas, ruas que mesclavam passado e presente. Isabela fixava o olhar lá fora, como se precisasse confirmar que ainda caminhava no mesmo mundo. Suas mãos estavam cruzadas no colo, apertadas, como se segurassem algo precioso, talvez uma lembrança, talvez uma promessa feita a si mesma. "Qual é o seu nome?" perguntou Eduardo finalmente. Ela voltou os olhos para ele devagar. "Isabela." O nome ressoou com simplicidade, nenhum sobrenome, nenhum enfeite, apenas Isabela. Eduardo inclinou a cabeça como se provasse a palavra na memória. Já ouvira muitos nomes em reuniões, contratos, festas exclusivas, mas aquele lhe trouxe uma sensação estranha: inocência, honestidade ou ferida. "E a sua mãe, Isabela, o que ela faz?" "Ela limpa escritórios à noite, mas agora ela está doente." O rosto de Eduardo permaneceu impassível, mas os olhos, outra vez eles, revelaram uma mínima contração. Doente. A palavra atravessou o ar como uma agulha. "Ela sabe onde você está?" Isabela abaixou o olhar. Não. Houve silêncio. Um silêncio tão denso que parecia colocar à prova cada convicção que Eduardo possuía. Quis dizer algo, uma repreensão talvez, não deveria fugir de casa, mas calou-se. Não era o momento de educar, era o momento de compreender. O carro passou da zona central para ruas mais estreitas, edifícios desgastados, paredes pichadas. O luxo urbano seguia espaço à realidade silenciosa dos que sobrevivem. Isabela apoiou a mão na janela, observando os cantos conhecidos do bairro. Cada esquina era feita de memórias invisíveis. "Ali", disse ela finalmente, apontando para um prédio antigo de fachada descascada. Eduardo indicou o motorista para parar. Desceu primeiro, como quem entra num território desconhecido, e apenas então abriu a porta para Isabela, como se a protegesse não do frio, mas do olhar do mundo. O prédio tinha janelas quebradas, a tinta descascada e o cheiro de mofo impregnado nos degraus. Um abandono que nenhum político visitaria, que nenhuma promessa resolveria. Isabela começou a subir, mas parou. "Posso pedir uma coisa?" disse ela, voltando-se para Eduardo. Ele assentou. "Não diga que é rico. Ela fica com medo de pessoas importantes." Eduardo não sabia o que responder. Importante? Ele, que mandava em conselhos de administração, que via presidentes de bancos reverenciarem sua presença, agora temia o olhar de uma mãe doente. "Não direi nada", respondeu. Subiram juntos. O corredor estava escuro, cheirando a umidade. Da porta 3B vinha um som fraco de tosse e água fervendo. Isabela respirou fundo. Bateu. "Mãe, sou eu." Silêncio. A porta abriu-se lentamente, revelando Helena Duarte, magra, pálida, os cabelos presos às pressas, as mãos trêmulas segurando a borda da porta.
Os olhos, apesar da exaustão, brilharam ao ver Isabela. Onde você... Ela parou, não por ver a filha, mas por ver ele, Eduardo Monteiro. Não precisava ser famoso para ser reconhecido. Sua imagem já estivera em jornais, entrevistas, debates. Era um homem que se tornara ideia, riqueza, poder, distância. O tipo de homem que pisa em lugares como aquele apenas em fotografias de campanha. Helena recuou imperceptivelmente. Desculpe a desordem, murmurou num reflexo. Eduardo deu um passo à frente. Quis dizer não se preocupe, mas não conseguiu. Não seria verdade. Ele estava preocupado, mais do que deveria. Isabela, entre os dois, sentiu o coração bater rápido. De repente, tudo fez sentido. Não era sobre ajuda, não era sobre dinheiro. Era sobre resposta. Seja meu pai, só desta vez. E naquele instante, Helena percebeu que algo irreversível havia começado. Não um escândalo, mas uma expiação. Helena continuava de pé à porta, como se a soleira fosse um limite sagrado que protegia a sua fragilidade. A presença de Eduardo Monteiro, aquele homem de terno impecável que jamais pisaria num prédio como aquele, trazia ao pequeno apartamento uma tensão que nenhuma palavra ousava tocar. Ele não era apenas uma visita, era um mundo inteiro invadindo o outro. Entre, disse Helena com a voz hesitante. A casa é simples, mas é tudo o que temos. Eduardo entrou lentamente, observando em silêncio o ambiente. Um cômodo apertado, de paredes descascadas e poucos móveis. Uma mesa manchada de café, 2 cadeiras tortas, uma chaleira fervendo no fogão. No canto, uma pilha de remédios e panos dobrados com cuidado, como se a dignidade insistisse em resistir, mesmo cercada pela miséria. Isabela seguiu a mãe com passos leves, como se temesse quebrar algo invisível. Helena abaixou-se, segurou-lhe o rosto entre as mãos. Onde você estava? A voz dela era um sussurro entre alívio e medo. Isabela olhou brevemente para Eduardo, depois de volta para a mãe. Fui procurar ajuda. Helena franziu o senho, sem entender. Procurar ajuda aonde? Com quem? Foi então que seus olhos encontraram os dele. E tudo se tornou claro e terrivelmente confuso ao mesmo tempo. O senhor, ela começou, o que faz aqui? Eduardo hesitou. Pela primeira vez em muitos anos, não tinha uma resposta pronta. Ela apontou suavemente para Isabela, pediu que eu a acompanhasse, disse que não voltaria sozinha. Helena fechou os olhos por um instante, como quem luta contra a dor. Um misto de vergonha e gratidão feriu a sua expressão. E quando abriu novamente, havia neles uma súplica silenciosa. Não julgue, apenas veja. Sente-se, por favor, disse ela, indicando a única cadeira inteira junto à mesa. Quer um chá? Eduardo assentiu, não por cortesia, mas porque precisava ganhar tempo. Cada segundo ali rearranjava algo dentro dele. Observou os gestos de Helena ao preparar a xícara, lentos, precisos, fatigados. Aquela não era uma mulher fraca. Era uma mulher em guerra silenciosa com a vida. Isabela aproximou-se da janela pequena e suja do apartamento. O frio passava por frestas invisíveis, mas ela parecia acostumada. Ficou ali, abraçando os braços, olhando para fora. Como se temesse ouvir a mãe dizer, você não devia ter trazido ele. O silêncio cresceu, incômodo, até que Eduardo o quebrou. Há quanto tempo está doente? Helena tentou sorrir, um sorriso que não chegou a nascer. Não sei, há tempo demais para contar e pouco tempo para fingir que vai passar. Não houve drama em suas palavras, nenhuma autopiedade, apenas verdade. E a verdade, dita com tanta calma, doeu mais do que qualquer lamento. Por que não procurou um médico? Perguntou Eduardo, embora já soubesse a resposta. Porque não se compra saúde com moedas, respondeu ela. E porque quem trabalha limpando o chão costuma ser o último a ser visto. Eduardo segurou a xícara, mas não bebeu. Seu olhar pousou novamente em Isabela. E então entendeu. Não era fraqueza que a trouxera até ele naquela manhã. Era desespero travestido de coragem. Ela já sabia que a mãe estava à beira do fim, que o mundo não viria buscá-las, que ninguém viria salvá-las. Ela não devia ter saído sozinha. Helena disse com mais dureza do que pretendia. Lisboa não é lugar seguro para uma criança.
Não há lugar seguro para quem está sozinha, Isabela respondeu, sem se virar, com uma maturidade que partiu a alma da mãe. Foi então que Eduardo sentiu uma fisgada no peito. Aquelas palavras, sozinha. Uma palavra que um dia ouviu de alguém que ele escolhera esquecer. Não me deixe sozinha, pai. Era apenas um lampejo de memória, uma sala branca, uma porta batendo, uma menina chorando. A mão de Eduardo apertou involuntariamente a madeira da mesa. Isabela, como se pressentisse, voltou-se e voltou a fitá-lo. Não como uma criança, mas como uma testemunha. Helena seguiu o olhar da filha. Algo ali a inquietou. Senhora Helena, ele começou, mas parou. De que adiantava dizer algo educado? Aquela não era uma reunião de negócios. Sua filha pediu que eu fingisse ser seu pai. Helena fechou os olhos, como se esperasse essa frase. Como se no fundo soubesse que esse dia chegaria. E o senhor? Perguntou ela. Fingiu? Eduardo não respondeu de imediato. Encostou a xícara devagar sobre a mesa e pela primeira vez desejou não ser quem era. Eu não soube o que fazer, respondeu, mas estou aqui. Helena respirou fundo. Havia tantas emoções em seu rosto, dor, medo, alívio, raiva, que nenhuma delas conseguiu vencer. Era exaustão, a exaustão de quem lutou mais do que devia. E então ela disse algo que Eduardo jamais esqueceria. Finja, mesmo que seja mentira, para ela será verdade suficiente. Isabela, sem derramar uma lágrima, apenas encostou a testa no vidro frio da janela. Porque havia escutado e porque talvez pela primeira vez acreditou que era possível, só por um instante, não ser invisível. Do lado de fora, a cidade seguira. Pessoas apressadas, buzinas, pregões. Mas naquele apartamento pobre, algo raro acontecia. Um homem rico começava a reconhecer a própria pobreza. E uma criança pobre começava a encontrar, sem saber, o caminho para resgatar um homem perdido de si mesmo. A luz cinzenta da tarde começou a desbotar pela pequena janela, derramando-se pelo cômodo como um véu opaco. O frio aumentava, mas dentro daquele apartamento pobre havia algo mais frio do que o inverno, as palavras não ditas. Eduardo permaneceu sentado, imóvel, como se cada objeto ao seu redor, as rachaduras na parede, o vapor do chá, os remédios sobre a mesa, contasse uma história que ele nunca ousasse escutar. E ainda assim, ali estava ele, cercado por tudo o que passara a vida tentando evitar: fragilidade, dor e verdade. Isabela ajeitou-se em um banco próximo, sem pronunciar palavra. Seus olhos escuros vagueavam entre a mãe e Eduardo, como se tentassem decifrar se aqueles dois adultos, tão diferentes, podiam ocupar o mesmo destino. Havia um silêncio vigilante em seu rosto, uma expectativa contida, como se a qualquer momento algo irreversível fosse dito. Helena rompeu o silêncio, não com a voz, mas com um suspiro longo e árduo. Aproximou-se da mesa e sentou-se devagar. O senhor, ela começou com cautela, não precisa ficar. Ela já está em casa, está segura. Eduardo ouviu, mas não se moveu. Era estranho. Poderia simplesmente levantar-se, despedir-se e desaparecer na sua vida de compromissos e cifras, mas algo o prendia ali, algo incômodo, inexplicável, quase doloroso. Não é por segurança que eu estou aqui, respondeu finalmente. Então é por quê? Perguntou Helena. Sua voz não era rude, era cansada. Porque é notícia? Porque viu uma oportunidade? Ou porque sente pena? Eduardo a encarou. Pena, a palavra cortou como lâmina. Não sinto pena, disse sem elevar o tom. Sinto obrigação. Helena franziu as sobrancelhas. Obrigação de quê, senhor Monteiro? Foi a primeira vez que o sobrenome dele soou pequeno, como se todo o prestígio naquele instante não valesse o peso de um único olhar sincero. Eduardo respirou fundo. Suas mãos se entrelaçaram sobre a mesa. E então, sem planejamento, sem cálculo, algo dentro dele cedeu. Eu tive uma filha. Isabela ergueu o olhar, surpresa. Helena ficou imóvel. Ela tinha olhos parecidos com os da sua filha, continuou. E eu a deixei. Silêncio. Nenhuma lágrima, nenhuma defesa, apenas uma confissão dita como sentença.
Quantos anos ela tinha? Perguntou Helena devagar. 8, respondeu. Ou 9. Eu não sei dizer ao certo quando a perdi. Pode ter sido no dia em que fechei a porta. Pode ter sido antes, quando parei de escutar sua voz. As mãos de Isabela se abriram lentamente sobre os joelhos. Não havia julgamento em seu rosto. Havia uma dor que de alguma forma compreendia. O que aconteceu com ela? Perguntou Helena. Eduardo fechou os olhos. Eu não sei. Uma resposta tão curta, tão brutal, pior do que morte, abandono. Eu achava que ela estaria melhor sem mim, continuou, quase num suspiro. Eu estava construindo um império. Achava que sentir me tornaria fraco. Helena encarou-o por alguns segundos. Os olhos dela, exaustos, profundos, não mostraram piedade nem acusação. Apenas uma pergunta silenciosa. E agora? O que fará com essa culpa? Isabela deslizou do banco e caminhou até a mãe, apoiando-se em sua perna. Não por medo, mas como se dissesse, estou aqui. Helena pousou a mão sobre os cabelos da filha. Uma criança, disse ela suavemente, não pede por dinheiro, não pede por castelos, só pede para ser vista. Eduardo inclinou a cabeça e pela primeira vez não defendeu suas cicatrizes com arrogância. Por que, continuou Helena, o senhor a seguiu hoje? A pergunta era justa e perigosa. Eduardo demorou a responder. Porque, quando ela disse finge ser meu pai, não era a mim que ela chamava, era ao homem que eu deveria ter sido. A respiração de Helena tremeu. Isabela fitou-o com um olhar impossível de descrever, uma mistura de perdão e condenação, porque crianças entendem o que adultos fingem não ouvir. Foi então que Eduardo disse algo que mudaria o rumo não da conversa, mas do destino. Helena, deixe-me ajudá-las. Imediatamente, os músculos do rosto dela se contraíram. Não estamos à venda. Não é isso. Ele balançou a cabeça. Não estou oferecendo esmola. Estou pedindo uma chance. Helena franziu o senho. Chance de quê? Eduardo baixou os olhos. De não fugir desta vez. Isabela, num gesto raro, deu um passo em direção a ele. Não tocou, mas falou com uma serenidade desarmante. Se ficar, não vá embora depois. Eduardo ergueu o olhar lentamente e ali, na pureza implacável daqueles olhos, entendeu que a promessa mais difícil não era de ajudar, era a de permanecer. Isabela voltou ao lado da mãe. Helena segurou sua mão. O silêncio desceu novamente, mas já não era frio, era um silêncio de espera. Eduardo Monteiro, o homem que nunca precisara pedir permissão a ninguém, ergueu-se da cadeira e, inclinando a cabeça, disse com honestidade pela primeira vez em muitos anos: Posso voltar amanhã? Helena hesitou. Isabela o observava. O mundo, por um segundo, pareceu se suspender entre duas possibilidades: repetir a história ou reescrevê-la. Foi então que Helena, com todas as cicatrizes da vida, mas ainda assim com dignidade, respondeu: Se voltar, bata à porta, como alguém que deseja entrar, não invadir. Eduardo assentiu devagar, e ao dar as costas para sair, sentiu algo que há muito tempo não sentia: medo de não ser aceito. Ao fechar a porta atrás de si, o corredor escuro do prédio não lhe pareceu apenas sujo, pareceu um purgatório, onde ele precisaria passar, para, enfim, voltar. Naquele mesmo momento, em algum lugar que ele não podia ver, um telefone antigo tocava em uma casa distante, e uma voz feminina dizia: Ele voltou para Lisboa? Tem certeza? Porque existem fantasmas que não descansam, até que a culpa decida se transformar ou destruir. A madrugada caiu sobre Lisboa com um frio cerrado, e Eduardo Monteiro passou a noite em claro. Não houve relatórios, nem jantares de negócios, nem uísque para entorpecer a mente. Apenas o som do próprio coração, um som que estranhamente nunca ouvira com tanta nitidez. Ao amanhecer, não vestiu o habitual terno escuro. Escolheu uma roupa simples, sem gravata. Ao olhar-se no espelho, mal reconheceu o homem refletido. Não era mais o presidente intocável. Era alguém prestes a bater numa porta que poderia não ser aberta. Enquanto isso, no pequeno quarto do apartamento, Isabela acordava antes do sol. A tosse de Helena soava fraca, mas persistente, como um relógio marcando o tempo que escapava.
A menina, em silêncio, cobriu a mãe com o cobertor e ficou olhando o teto manchado de umidade. Havia em seu rosto algo novo, uma esperança tímida, mas perigosa. Esperança é faca de dois gumes, pode salvar, pode destruir. Ele não volta, murmurou Helena, como quem tenta convencer mais a si mesma do que a filha. Homens como ele não voltam. Isabela não respondeu, mas seus olhos disseram: se ele não voltar, eu saberei. Do lado de fora, Eduardo desceu do carro sem seguranças. Pediu ao motorista que esperasse à distância. Aproximou-se do prédio, sentindo o cheiro metálico da manhã. Cada passo no corredor estreito parecia uma confissão. E então parou diante da porta 3B. Respirou fundo. Bateu. Nenhuma resposta. Bateu de novo. Dona Helena, sua voz soou contida. É Eduardo. Silêncio. Um som de movimento dentro, um passo hesitante. A porta abriu, mínima, deixando ver apenas o rosto de Isabela. Ele voltou, disse ela sem sorrir, sem reprovar, apenas constatando um fato. Eduardo sentiu um alívio que não ousou demonstrar. Posso entrar? A menina pensou por alguns segundos, então abriu mais a porta. Mas desta vez não era ela quem decidia. Helena estava sentada à mesa, com os cabelos soltos e o olhar mais frio do que no dia anterior. Por que voltou? Perguntou ela antes mesmo que ele pudesse cumprimentá-la. Eduardo encarou-a com serenidade. Poderia mentir, poderia alegar caridade, projeto, assistência social, mas não. Mentiras são muletas que partem mais cedo ou mais tarde. Por que não terminei a conversa? Respondeu. Helena soltou um riso breve, sem humor. Conversa? O senhor fala de conversa e minha filha fala de pai. Eduardo não desviou o olhar. Eu sei a gravidade disso. Não, senhor Monteiro, interrompeu ela com firmeza. O senhor não sabe. Para gente rica, palavras são leves. Para nós, são pão ou veneno. Isabela observava em silêncio, não intervinha, apenas ouvia, como quem espera um veredito. Eduardo deu um passo à frente. Eu não prometi ser pai, apenas prometi não fugir. Helena ficou em silêncio. Essa frase, ainda que não curasse, feriu menos. Trouxe algo, disse ele, abrindo a pasta que carregava. Mas quando tentou tirar o envelope, percebeu o olhar de Helena enrijecer. Dinheiro? Ele recuou a mão. Não é dinheiro, disse calmamente. É um contato de um médico, alguém que pode avaliá-la. Helena desviou o olhar. Não quero caridade. Nem eu, respondeu Eduardo. Eu quero uma chance de reparar algo que não posso desfazer. Helena o encarou, e desta vez não havia raiva, havia cansaço. Reparar? O que é irreparável, senhor Monteiro? Eduardo não respondeu. Apenas deixou o envelope sobre a mesa. Helena olhou o papel como quem encara um inimigo. Foi então que a porta do prédio bateu lá embaixo. Passos pesados, vozes. Isabela empalideceu. Helena olhou-a com um terror reconhecível. Ricardo. A campainha estrondou no corredor como um trovão. Bim-bom! Isabela prendeu a respiração. Fiquem aqui, disse Eduardo, dando 2 passos em direção à porta. Não, Helena tentou impedi-lo. Ele é perigoso. Eduardo não respondeu. Abriu a porta. Ricardo estava no corredor, acompanhado de 2 homens. O olhar dele era o mesmo do dia anterior. Desprezo, arrogância, direito sobre o medo alheio. Ora, o presidente voltou para brincar de pai? Disse com um sorriso sujo. Eduardo permaneceu imóvel. Este prédio não é lugar para turismo, disse continuado. E essa menina, apontou para Isabela atrás de Eduardo, é minha responsabilidade agora. A responsabilidade de quem ameaça? Disse Eduardo com a voz firme. Ricardo deu um passo à frente. Ouça bem, murmurou. Nesta parte da cidade, quem manda sou eu. Você pode comprar fábricas, bancos, mas aqui compra-se silêncio, e esse silêncio já tem dono. Foi então que Isabela, pequena, mas de pé, disse devagar. O silêncio não te pertence. Ricardo piscou, atônito. Eduardo deu meio passo à frente.
Ela está sobre minha proteção. Ricardo riu, mas não riu de verdade. Riu com os dentes, não com os olhos. Proteção? Murmurou. Então está disposto a pagar o preço? Eduardo não piscou. Estou. Ricardo o mediu, longamente, e pela primeira vez hesitou. Porque havia algo diferente ali. Não dinheiro, não poder, convicção. Muito bem, disse por fim. Vamos ver quanto tempo dura. Virou-se, desceu as escadas, não por medo, por aviso. Dentro do apartamento, Helena tremia. Isabela correu para abraçá-la. Eduardo fechou a porta devagar. Eles voltarão, disse Helena, sem disfarçar o pavor. Eles sempre voltam. Eduardo olhou para as duas e então disse as palavras mais perigosas que já pronunciara. Então, eu também voltarei. Naquela mesma noite, em Porto, uma jovem mulher atendeu o telefone. Ele esteve em Lisboa, disse a voz do outro lado. Ela fechou os olhos, não chorou. Meu pai. Porque há histórias que não começam até alguém tentar repará-las. A notícia correu silenciosamente por Lisboa, como um sussurro indecifrável. O presidente visitou um bairro pobre. Era improvável demais para ser verdade, mas inquietante o bastante para não ser ignorado. Em escritórios luxuosos, executivos se entreolhavam, desconfiados. Nos cafés populares, boatos se multiplicavam. Em becos, homens como Ricardo cerravam os punhos. Nenhum deles, porém, sabia a verdade. Eduardo Monteiro não estava em campanha, estava em penitência. Na manhã seguinte, ele voltou ao prédio de Helena, bateu a porta como havia prometido e esperou. Longos segundos. Helena abriu. Não disse bom dia, apenas o observou como quem pesa uma decisão. Ela ainda está dormindo, murmurou. Eu espero, respondeu Eduardo. Helena hesitou. Por que faz isso? Ele respirou fundo. Porque alguém precisa ficar. Helena desviou o olhar. Havia raiva e gratidão lutando dentro dela. E cansaço, um cansaço que não precisava de milagres, apenas de presença. Eduardo entrou. O apartamento tinha o mesmo cheiro de umidade, mas algo havia mudado. Sobre a mesa, o envelope com o contato médico continuava intocado. Porém, ao lado dele, havia um copo de café com leite, o segundo lugar à mesa. Helena notou que ele viu. Não é convite, disse ela seca. É hábito. 2 xícaras, mesmo quando estamos sozinhas. Eduardo assentiu. Não tocou no café, apenas sentou-se. Helena sentou-se também. Ficaram em silêncio. Um silêncio tenso, mas menos hostil que no dia anterior. Foi então que Isabela surgiu no corredor, de meias surradas e cabelos desalinhados. Parou ao vê-lo. Não sorriu, mas não estranhou. Você voltou, disse. Não foi pergunta, foi verificação. Voltei, respondeu Eduardo. Ela se aproximou. Ricardo vai voltar também. Ele assentiu. Eu sei. Isabela cruzou os braços, frágil e firme. Então, você vai ficar? Eduardo a olhou. Vou tentar. Não foi promessa, foi confissão. Do outro lado da cidade, num escritório iluminado por luz fria, uma jovem mulher fechava um arquivo com mãos trêmulas. O nome sobre a pasta? Sofia Monteiro. Sua secretária entrou. Senhora, precisa mesmo ir até Lisboa? Sofia respirou fundo. Ele voltou ao bairro. E por que isso importa? Sofia encarou a janela. Porque, se ele entrou naquele lugar, não é por negócios. Havia um passado entre aqueles dois. Um passado de portas batidas, cartas nunca respondidas e uma frase jamais dita. Por que não me esperou? Mas antes de ir, Sofia precisaria decidir. Buscar o pai ou confrontar o homem que a abandonou. Enquanto isso, no bairro, Ricardo reunia seus homens. O milionário pensa que pode brincar de santo, murmurou. Vamos mostrar quanto custa ser pai de mendigo. Um dos comparsas acendeu um cigarro. E a polícia? Ricardo sorriu, com os dentes manchados de fúria. A polícia compra-se. Dignidade destrói-se.
De volta ao apartamento, Eduardo observava Isabela arrumar a mesa com mãos pequenas, mas determinadas. Helena, ao ver, murmurou: "Você não precisa fazer isso, filha." "Preciso sim", respondeu ela. "É a única coisa que posso arrumar." A frase caiu sobre Eduardo como uma pedrada. A única coisa que posso arrumar? Ele pensou em Sofia, em como ela também tentara arrumar o mundo sem ele, e fracassara. "Isabela", disse Eduardo, hesitante, "se quiser, posso levá-las a um lugar melhor." Helena ergueu o rosto, pronta para recusar, mas Isabela falou primeiro. "Um lugar melhor tem cama?" Eduardo piscou. Não esperava essa inocência brutal. "Tem." "Tem porta que fecha sem medo?" Ele respirou. "Tem." "Tem alguém que não vai embora?" A pergunta não era para ele, mas ele respondeu. "Tem alguém tentando." Isabela assentiu lentamente. Era o máximo que concederia. "Então, pode nos mostrar." Helena virou-se em choque. "Isabela, você não sabe o que está dizendo." A menina encarou a mãe com calma. "Sei sim. Sei que se ele for embora agora, nunca mais volta. E eu não quero que ele seja só mais um fantasma." Eduardo curvou a cabeça. Estava a ponto de dizer algo quando... Bam! Um estrondo lá fora. Passos apressados na escada, vozes abafadas. Helena gelou. "Eles." Eduardo levantou-se. "Tranque a porta." Isabela correu até a mãe. Eduardo caminhou até a entrada. Mas antes que pudesse tocar na fechadura, toque, toque. Uma batida suave, não violenta, estranhamente calma. Eduardo hesitou. "Quem é?" perguntou. Uma voz feminina respondeu, firme, fria, controlada. "Sou eu." Helena franziu o senho. "Você conhece?" Eduardo ficou imóvel. Sim, ele conhecia. A porta foi aberta. E ali, diante dele, estava Sofia Monteiro, sua filha. Não disse pai, não disse nada. Apenas fitou Isabela. E Isabela, instintivamente, entendeu. A história acabava de abrir o espelho. No mesmo instante, na esquina do prédio, Ricardo esperava. Porque alguns fantasmas chegam para salvar, outros para destruir. De volta ao apartamento, Eduardo observava Isabela arrumar a mesa com mãos pequenas, mas determinadas. Helena, ao ver, murmurou: "Você não precisa fazer isso, filha." "Preciso sim", respondeu ela. "É a única coisa que posso arrumar." A frase caiu sobre Eduardo como uma pedrada. A única coisa que posso arrumar. Ele pensou em Sofia, em como ela também tentara arrumar o mundo sem ele, e fracassara. "Isabela", disse Eduardo, hesitante, "se quiser, posso levá-las a um lugar melhor." Helena ergueu o rosto, pronta para recusar, mas Isabela falou primeiro. "Um lugar melhor tem cama?" Eduardo piscou. Não esperava essa inocência brutal. "Tem." "Tem porta que fecha sem medo?" Ele respirou. "Tem." "Tem alguém que não vai embora?" A pergunta não era para ele, mas ele respondeu. "Tem alguém tentando aprender a ficar." Isabela assentiu lentamente. Era o máximo que concederia. "Então, pode nos mostrar." Helena virou-se em choque. "Isabela, você não sabe o que está dizendo." A menina encarou a mãe com calma. "Sei sim, sei que se ele for embora agora, nunca mais volta. E eu não quero que ele seja só mais um fantasma." Eduardo curvou a cabeça. Estava a ponto de dizer algo quando... Bam! Um estrondo lá fora. Passos apressados na escada, vozes abafadas. Helena gelou. "Eles." Eduardo levantou-se. "Tranque a porta." Isabela correu até a mãe. Eduardo caminhou até a entrada. Mas antes que pudesse tocar na fechadura, toque, toque. Uma batida suave, não violenta, estranhamente calma. Eduardo hesitou. "Quem é?" perguntou. Uma voz feminina respondeu, firme, fria, controlada. "Sou eu." Helena franziu o senho. "Você conhece?" Eduardo ficou imóvel. Sim, ele conhecia. A porta foi aberta. E ali, diante dele, estava Sofia Monteiro, sua filha. Não disse pai, não disse nada. Apenas fitou Isabela. E Isabela, instintivamente, entendeu. A história acabava de abrir o espelho.
No mesmo instante, na esquina do prédio, Ricardo esperava. Porque alguns fantasmas chegam para salvar, outros para destruir. Sofia Monteiro permanecia à porta, imóvel, firme, os olhos fixos no pai como se atravessassem cada ano em que ele esteve ausente. Não chorava, não tremia. A dor mais profunda raramente se mostra em lágrimas, ela se mostra em controle. Eduardo, diante dela, não encontrou palavras. Havia ensaiado centenas de explicações ao longo dos anos, mas nenhuma sobreviveu ao peso daquele encontro. Você, ele começou, mas a voz falhou. Eu sei quem é, disse Sofia, fria. Sempre soube, mas agora quero saber quem está tentando ser. Helena, silenciosa, aproximou-se de Isabela e pousou a mão em seu ombro. Ambas entendiam que aquele não era apenas um reencontro, era julgamento. E nenhuma justiça humana estava em pauta, apenas a justiça do abandono. Isabela deu um passo à frente, com suavidade. Foi você que ele deixou? Sofia olhou a menina. Não viu piedade, nem curiosidade. Viu algo mais raro, reconhecimento. Sim, respondeu, e você é quem ele está tentando não deixar. Eduardo fechou os olhos. O golpe era merecido. Por que veio? Ele perguntou. Sofia deu um leve sorriso, cansado. Porque disseram que você entrou num bairro como este, e eu pensei, ou está desesperado ou está mudado. Vim descobrir qual. Ricardo, do lado de fora, observava da esquina. Os homens ao redor esperavam uma ordem. Agora? Perguntou um deles. Ricardo acendeu um cigarro sem pressa. Ainda não. Primeiro, quero ver se ele sangra sem faca. Dentro do apartamento, uma mesa separava 3 mundos. O passado, Sofia, a culpa, Eduardo, e a esperança, Isabela. O que você quer aqui? Perguntou Sofia. Eduardo tentou responder com lógica, com honestidade, mas no fim optou pelo mais difícil. Eu não sei, confessou. Apenas sei que não quero fugir mais. Sofia assentiu lentamente. Não é suficiente. Isabela interveio, suavemente, com a sabedoria dos que sofreram cedo demais. Mas é um começo. Sofia olhou para a menina. Algo dentro dela tremeu. Ele não sabe ser pai, murmurou. Eu também não sei ser filha, respondeu Isabela calmamente, mas ainda quero aprender. Foi então que Helena, até então em silêncio, falou. Nenhum de nós sabe. Estamos todos tentando não desaparecer. Eduardo voltou o olhar para Sofia. Eu não peço perdão, disse. Peço permissão para ficar. Sofia baixou os olhos. O silêncio entre eles não era mais julgamento, era escolha. Mas não houve tempo para resposta. Bom, a porta do prédio bateu de novo. Vozes, passos. Ricardo. Eduardo ficou de pé. Antes que Sofia pudesse reagir, ele disse: Deixe eu resolver. Ela o encarou. Você vai lutar? Não, respondeu. Vou ficar. Ricardo entrou no corredor pausado, seguro como um predador diante da presa. Presidente, disse com um sorriso venenoso. Veio salvar mendigos? Eduardo não recuou. Vim permanecer. Ricardo riu. Permanecer onde? Na lama? Eduardo deu um passo à frente. Permanecer onde me doem as contas que não se pagam com dinheiro. Ricardo estreitou os olhos. Vai ficar entre os fracos? Eduardo respirou fundo. Vou ficar entre os que ainda sangram por sentir. Você já sangrou por alguém? Ricardo parou. A pergunta, inesperada, atingiu-o. Por um segundo, apenas um, seu olhar escureceu com algo antigo, mas logo se reergueu com brutalidade. Sentir é para escravos. Eduardo assentiu. Então continue livre. Virou-se de costas, entrou no apartamento. Deixou Ricardo sozinho no corredor. Porque a pior derrota para um tirano é não ter guerra. Ricardo permaneceu parado, sem saber se tinha vencido ou sido desarmado. Largou o cigarro e foi embora. Dentro do apartamento, Sofia sentou-se lentamente. Isabela encostou-se na parede. Helena respirou. Eduardo ficou no centro, derrotado e pela primeira vez inteiro.
O que vai fazer agora? Perguntou Sofia. Ele fechou os olhos. Aprender a ficar. Sofia o encarou longamente. E então, finalmente. Então, sente-se. Eduardo obedeceu. Isabela sorriu. Não um sorriso de criança, um sorriso de testemunha. Helena serviu café. 1 para cada. 4 xícaras. Nenhuma palavra. Nada mais era necessário. E naquela mesa pobre de Lisboa, entre rachaduras e cicatrizes, nasceu algo que milhões de euros jamais poderiam comprar. Um recomeço.